Muito bem, espero que você esteja ali ainda. Chegou o fim do break e agora já vamos continuar. Parte 2 do dízimo, doação, oferta, coleta. Na primeira parte já nos ocupamos com algumas questões, como o que é o dízimo, o que é uma doação ou uma oferta, o dízimo no Antigo Testamento, falamos sobre as contribuições na época da graça, a motivação para o dízimo e motivações para uma oferta. Essa parte já foi. E agora vamos nos ocupar com aquelas perguntas mais práticas. O que devo dar? Para o que devo dar? Quanto devo dar? Quando devo dar? E como, de que forma eu devo dar? E também vamos nos ocupar com alguns princípios para o dar. Muito bem, primeira pergunta: o que devo dar? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem, nesse versículo nós temos um indício: apresentar os nossos corpos. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, já mencionamos capítulos 8 e 9 de Segundo aos Coríntios, importantes para as doações, para as contribuições, coletas, ou como quer que se chame. São capítulos que nos dão algumas instruções básicas. E no capítulo 8, versículo 5 de Segundo aos Coríntios, ali nós lemos: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui ficamos sabendo a respeito dos irmãos das igrejas da Macedônia, que, embora eles não fossem irmãos muito ricos, embora eles não tivessem muitas propriedades, muitos recursos, eles fizeram algo muito importante para o coração de Deus, muito importante na avaliação do Senhor e também do apóstolo Paulo e dos demais companheiros dele, porque ele reconhece ali, inspirado também pelo Espírito Santo, como exemplo para nós, que eles se deram a si mesmos, a Deus, ao Senhor e depois também aos próprios apóstolos, aos irmãos. Muito bem, eu falei se deram a Deus. O texto diz que eles se deram ao Senhor. Então também nesse assunto das coletas, das contribuições, nós temos o senhorio de Cristo em destaque. Eles se deram ao Senhor. Eles se deram a si mesmos. Se dar a si mesmo significa dar tudo. Mais do que a si mesmo não se pode dar. E eles fizeram isso em duas direções. Uma vez para com o Senhor, em primeiro plano, eles reconheceram o seu senhorio sobre eles e sentiram: é isso que o Senhor quer de nós. E por outro lado, esse se dar ao Senhor tinha um resultado, um efeito na prática, que era se dar a nós pela vontade de Deus, aos irmãos. Eles se deram a si mesmos. No capítulo 9, também de 2 aos Coríntios, no versículo 7, lemos a respeito da contribuição, que cada um o faça segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Já falamos um pouco sobre esse versículo num outro contexto, e agora ficamos sabendo que eles deram também os bens materiais, que eles deram dinheiro. Esse dar a si mesmo se manifestou também por meio do compartilhar de seus bens materiais, de seu dinheiro, de seus posses e propriedades. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, nós temos uma outra coisa, que não é bens materiais, que não é algo tangível, mas é algo que também vem do coração e Deus também quer que demos isso a Ele: o louvor, o fruto dos lábios. Então nós temos 3 itens: se dar a si mesmo, dar dos bens materiais, do seu dinheiro, mas também o fruto dos lábios a Deus.
A próxima pergunta é: para o que devo dar? A quem ou ao que se destine essa doação que nós estamos fazendo, esses donativos? Muito bem, também a Escritura não se cala a respeito disso. Temos vários indícios para o que as doações servem, para que são necessários. Um dos destinos são os servos do Senhor, e ali em específico os servos que estão servindo com a palavra de Deus, instruindo na palavra de Deus, segundo Gálatas 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então nós temos aqui duas partes: aquele que é instruído e aquele que está instruindo. Nós sabemos que Deus tem dado vários dons aos homens. Ele tem dado pessoas também como dons, segundo Efésios capítulo 4, à sua igreja. E entre essas pessoas tem então aqueles servos que são especialmente dotados para instruir na palavra. Eles se dedicam a isso. E alguém é beneficiário disso. E agora aquele que é instruído, ele deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Você deve contribuir com aqueles que normalmente estão te instruindo. Você vê, ali vem um irmão, ele está visitando a sua localidade, por exemplo. Ele dedicou tempo, ele dedicou dinheiro indo até o lugar onde você está. Ele está instruindo. Ele é merecedor agora de receber em contrapartida bens materiais daqueles que são instruídos. E vejamos aqui que não fala aqui que nós devemos examinar primeiramente a condição financeira, a condição econômica daquele irmão que está instruindo. Se ele for bem situado economicamente, financeiramente bem estruturado, bom, então ele não vai precisar disso, eu não preciso dar para ele. Não, a palavra de Deus não fala isso, não coloca um limite a isso. Isso também tem o seu motivo, a sua razão de ser. Por exemplo, aí vem um irmão do exterior, algo que acontece de vez em quando. Esse irmão, ele vem, ele nos serve com a palavra de Deus, ele nos instrui. Ele talvez pessoalmente é bem situado, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa de bens, ele pode fazer aquilo sem que isso faça um dano financeiro a ele. E ele o fez de bom coração. Muito bem, mas a palavra aqui nos instrui em Gálatas 6,6 que nós devemos repartir com ele dos nossos bens. Nós recebemos algo espiritual e devemos contribuir com ele de forma material. Se esse irmão não está precisando dessa contribuição nossa para si mesmo, ele conhece talvez outras necessidades, outros campos, outras áreas, outros irmãos onde há uma necessidade real que estão precisando. E você, de repente, não conhece essa necessidade. Então, você contribuindo com esse irmão, você está, por meio dele, contribuindo com a necessidade que o Senhor tem mostrado a ele em algum outro lugar que você ignora. Assim, o Senhor trabalha, porque a responsabilidade daquele irmão que está instruindo na palavra e agora recebe dos teus bens, daquele que é instruído, ele está sendo suprido com bens materiais, ele também tem a responsabilidade diante do Senhor de repartir de novo com outros. Assim o Senhor cuida de todos os seus filhos. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 18, nós lemos também a respeito dos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. E logo em seguida, o texto bíblico diz: digno é o obreiro do seu salário. Salário aqui não é uma soma fixada mensalmente, como um salário de um trabalhador empregado, não. É uma recompensa. O presbítero, o ancião, são aqueles irmãos que exercem essa função sem serem instituídos para tal no âmbito local da igreja. E se eles fazem bem o trabalho deles, de governar, de conduzir, de supervisionar, então eles merecem também
serem contemplados também do lado material. E o princípio é o mesmo que acabamos de ver em Gálatas 6, versículo 6. E que essa duplicada honra aqui também se refere à parte material. Essa última parte da frase esclarece muito bem. Digno é o obreiro do seu salário. Essa frase de forma alguma fala de um salário espiritual. É material, é prático. Então, uma área em que devemos dar são os servos do Senhor, mas não é a única. Na época bíblica, tivemos, por exemplo, as viúvas, e em vários países hoje também se aplicaria da mesma forma. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16, antes até mesmo que fala dos presbíteros, dos servos, as viúvas são mencionadas. Se tem viúvas, socorra-as à igreja para que possa sustentar as que deveras são viúvas, as que verdadeiramente de fato são viúvas. E a palavra de Deus nos dá critérios para distinguir isso também. Na época bíblica não havia INSS, não havia programas sociais para sustento dessas viúvas. Quem era viúva de fato estava normalmente carecendo de socorro. E assim Deus cuidava também dessas viúvas. E como eu disse, em alguns países hoje também se coloca talvez a mesma situação ainda e continuamos com essas mesmas responsabilidades. De forma geral, os necessitados são alvo e destino das nossas doações, das nossas coletas. De novo, vamos a 2 aos Coríntios, capítulo 8, essa vez aos versículos 14 e 15, onde nós lemos que a vossa abundância supra a falta dos outros. Então nós temos pessoas, irmãos e irmãs, tanto em nossa própria localidade, como também em outras localidades, e isso eu sublinho, é algo muito importante, que tem necessidade, são necessitados. E de repente você e eu temos mais do que eles. Podemos suprir aquela necessidade deles, aí Deus espera isso de nós. É uma responsabilidade que nós temos como irmãos e irmãs, uns para com os outros, de suprir a falta dos outros. E eu sublinho também em outras localidades, porque por vezes nós pensamos muito apenas naqueles que nos são próximos, pensamos na nossa própria localidade e não vemos tanto o todo. Mas sabemos que a Igreja de Deus é uma só e a unidade do corpo de Cristo também se expressa de uma forma bem prática, não apenas no partir o pão, onde nós vemos naquele um pão todos os verdadeiros salvos unidos em um, mas se isto é uma verdade, e é uma verdade, então também os necessitados, independentemente da localidade, do lugar, do país, da nacionalidade, da posição social, devem ser objetos da nossa abundância para suprir a falta deles. E a abundância às vezes não é um copo cheio que está transbordando, mas aquilo que temos a mais acima da nossa própria necessidade. Hoje em dia há muitas outras formas também para correspondermos a essas responsabilidades nossas, mas as doações que nós fazemos, as coletas que fazemos, ainda visam as diversas necessidades na obra do Senhor e na família de Deus. E aí perguntemos-nos a nós mesmos, estou cumprindo com essa minha responsabilidade? Estou realmente contribuindo para os servos do Senhor, as viúvas, as muitas outras diversas necessidades que há na obra do Senhor, na família de Deus? Estou fazendo a minha parte e principalmente vocês jovens também, se vocês já têm algum recurso próprio, a responsabilidade para isso também é de vocês. Não é só dos mais velhos, não é só daqueles que têm muito, a responsabilidade é de todos. Ali em 2 aos Coríntios já mencionei os irmãos da Macedônia. Eles não tinham muito. O apóstolo fala que eles tinham profunda pobreza e ainda assim eles abundavam em riquezas de generosidade. Exemplo para todos nós. Quanto devo dar? Chegamos com isto a essa pergunta e já sabemos que não são os 10% do Antigo Testamento. Como uma pequena provocação também para nos estimularmos a realmente cumprirmos com essas responsabilidades, coloquei os 100% aqui. Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 6, nos diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Então o que Deus quer, o que o Senhor Jesus quer de você, de mim, é semear em abundância, bastante.
E esse semear é um semear espiritual. Ainda que os meios pelos quais isso se expressa são dinheiro, bens, tempo, forças. Contudo, os resultados colhidos, vemos ali o princípio da semeadura, em abundância semear, em abundância ceifará. Então, semear bastante por meio desses nossos recursos materiais, como dinheiro, bens, tempo, forças. No fundo, isso é um semear espiritual e os resultados colhidos são principalmente bênçãos espirituais, já no presente, mas principalmente também no futuro. Então, não é um princípio como muitas vezes está sendo ensinado, contribua bastante com o dinheiro e Deus vai te abençoar com muito mais do lado material. Não, a colheita que fazemos é uma colheita espiritual em primeiro plano, mas também tenho certeza que Deus não vai deixar faltar do lado material. Quando eu devo dar? É uma vez por ano, uma vez por mês? 1 aos Coríntios, capítulo 16, no versículo 2, nós lemos que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, um dos princípios é que a cada primeiro dia da semana, a cada domingo, a cada dia do Senhor, eu coloque de parte aquilo que eu posso juntar, conforme Deus me fez prosperar, e que então, quando se coloca a necessidade, já tem o suprimento pronto, já está preparado. Portanto, semanal. Você está fazendo isso? Ou quantas vezes você vem ao domingo nas reuniões e ali tem a coleta, em que forma que seja? Você trabalhou a semana inteira, você tem o seu salário mensal, mas você não colocou nada de parte. No sábado você foi no McDonald's, você foi no BK, você foi no Habib's, você comprou crédito para seu celular, tudo coisa legítima. Mas será que você lembrou que talvez você poderia ter deixado de comer aquele hambúrguer gostoso e gastar aqueles 30 reais com a obra do Senhor, ao invés de gastar com o seu estômago? São perguntas bem práticas que devemos nos fazer assim e responder diante do Senhor. Cada um é responsável diante do Senhor. 1 João 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? O amor de Deus, portanto, se manifesta também contribuindo com o irmão necessitado. E ali não é uma contribuição mensal, nem semanal, nem anual, é uma contribuição no momento que a necessidade se coloca. Você está vendo o seu irmão necessitado e aí você está na responsabilidade de ou fechar a sua mão ou abri-la. E abrindo ela, o amor de Deus que está derramado em seu coração se manifesta com aquele irmão necessitado de uma maneira bem prática. Terceiro exemplo, Gálatas 6, versículo 6, já tivemos isso quanto aos servos. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Também há uma contribuição que se dá ocasionalmente. Esses pontos 2 e 3 são pontos que sempre devemos levar em consideração. Não há um momento certo para essa contribuição. Mas sim, quando a necessidade se coloca, quando eu sou instruído na palavra, eu tenho essa responsabilidade. Não vamos falar em obrigação, porque já vimos que estamos debaixo da graça e que a obrigação da lei não existe mais. Mas ali estamos na responsabilidade de corresponder a esse desejo do nosso Senhor. Como devo dar? É uma pergunta que automaticamente nós fazemos quando estamos falando em doar, em dar. Como? Em abundância, segundo aos Coríntios 9, versículo 6. Não é dando pouquinho, não é dando 1% do 100, só para dizer que demos alguma coisa. Não, é em abundância, com alegria, próximo versículo de 2 aos Coríntios 9, versículo 7. Não com aquele sentimento, agora eu dei, mas na verdade eu não queria muito, eu estou apenas dando porque é uma obrigação. Não, com alegria. Deus quer que tenhamos um coração feliz e alegre ao fazermos aquilo que Ele valoriza tanto também na parte prática material. Voluntariamente e por amor.
Isso se manifesta em um dar com alegria, o amor divino. Não pensando tampouco no benefício próprio. Versículo 15 de 2 aos Coríntios 9 diz: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Deus não pensou em si mesmo, nenhuma nem duas vezes, para dar o seu próprio Filho, aquele dom inefável. Ele não pensou em benefício próprio e tampouco nós deveríamos fazê-lo quando abrimos a nossa mão para dar. Alguns princípios no dar. Já vimos o princípio da semeadura e colheita. Semear pouco, a colheita é pouca. Semear em abundância também vai ser a colheita, do lado espiritual principalmente. Dar com alegria, de forma voluntária, de coração e por amor. De um coração reto e sincero. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Aí temos aquela ocasião que o Senhor Jesus está sentado lá no templo. Ele está observando aquelas pessoas colocando e ele vê aquela viúva. Uma pobre viúva, diz ali no versículo 42. Só que essa viúva, ela colocou lá, diz ali, 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. A menor moeda que tinha, 2 delas. Eu tenho aqui uma dessas moedas. Essa é uma das moedinhas que a viúva colocou. É uma original daquela época. Essa moeda pequenininha, que realmente não tem basicamente valor, muito pequena. Ela tinha 2 delas e ela colocou. O Senhor Jesus tomou nota disso. Havia outros ali, pessoas mais ricas, eles colocaram bastante. Só que o Senhor atentou para aquela viúva, para aquela moedinha pequenininha. Essa uma moedinha, 2 delas, chamou a atenção dele. E ele diz que ela colocou mais do que todos os outros. E sabe por quê? Porque ela colocou tudo que ela tinha de coração reto e sincero. O Senhor viu a motivação do coração dela. Os outros colocaram muito, mas a motivação do coração era simplesmente que eles queriam se mostrar. Eles queriam mostrar que eles estavam contribuindo bastante. E o coração não era reto, não era sincero. Eles deram de sua abundância, de sua riqueza, um pouco. Aquela viúva, ela deu um pouco de seu pouco. Não, ela deu tudo de seu pouco. Portanto, colocando numa relação, ela deu muito mais do que todos os demais ali. O Senhor, Ele quer o coração, a nossa vida. Já em Provérbios 23, versículo 26, nós vemos isso também. O Senhor, Ele quer que tenhamos um compromisso com Ele mesmo, com relação ao nosso serviço para Ele, ao nosso tempo que temos a dispor, aos nossos recursos econômicos. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, de novo, versículo 5, lemos: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Um compromisso com o Senhor, para que aquilo que damos realmente seja uma bênção. E por fim também não pertencemos a nós mesmos, mas nós devemos glorificar a Deus, inclusive nos nossos corpos físicos, mas também naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E o dar está junto nesse pacote. Não pertencemos a nós mesmos, nem tampouco às coisas que temos, embora muitas vezes não lembramos desses detalhes. Resultados do dar. Tem um efeito. Segundo aos Coríntios 9, de novo, versículos 12 a 14, nós lemos: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, glorificam a Deus e a oração por vós, tendo de vós saudades. Esse capítulo, segundo aos Coríntios 9, versículos 12 a 14, nos mostra um círculo vicioso. E vamos construir juntos agora esse círculo vicioso de segundo aos Coríntios 9. Ele começa com prontidão.
de preparar aquela bênção, colocar de lado, ter algo pronto. Isso leva a um próximo ponto importante, que é a motivação, que devemos dar com alegria. Já vimos o que isso significa. Fazendo isso, isto faz com que aqueles que recebem dão graças a Deus. Eles glorificam também a Deus, eles agradecem a Ele, mas também lhe dão a honra a Ele. E também eles oram a favor dos doadores e até mesmo têm saudades deles. E isso, por sua vez, de novo, faz com que Deus possa operar a prontidão para preparar a bênção em nossos corações e darmos com alegria, que outra vez causa gratidão nos corações daqueles que recebem e que dão graças então a Deus, que também glorificam a Deus e oram novamente por aquele que deu. E assim o círculo vai. São os resultados das doações. E vejamos que são resultados muito superiores do que os resultados que a lei podia produzir por meio do dízimo. O dízimo, aquela obrigação, ela não precisava ser preparada, ela não precisava ter prontidão do coração, não precisava dar com alegria. Ela de certa forma nem sequer fez com que a pessoa que recebia o levita necessariamente desse graças a Deus, porque ele tinha direito desse dízimo, a lei determinava isso. Talvez não glorificava a Deus e menos ainda intercedia pelos doadores, porque era simplesmente uma obrigação e ele era um beneficiário por direito daquele dízimo. Novamente vemos a superioridade das doações e dos princípios por detrás no Novo Testamento, agora na época da graça, na igreja. E perguntamos outra vez, queremos fazer parte disso? Queremos corresponder às nossas responsabilidades? Você, jovem, também? E você tem como fazer isso? Há algumas coisas que são muito importantes ou talvez até mais importantes do que o próprio dar. E essas queremos mencionar por fim. Começa com obediência. Antes de mais nada, Deus ele quer obediência. Ele preza isso muito mais do que qualquer tipo de sacrifício. Ele requer também amor a Deus, ao Senhor Jesus e com isso ao próximo. Ele espera por isso. Afinal, ele mesmo deu prova do amor dele pelo dom inefável, o Senhor Jesus. Ele requer também e espera uma vida justa em justiça prática, que significa inclusive dando ao outro aquilo que lhe é devido. Ele quer também misericórdia em nossos corações, um sentimento, uma disposição interior, um coração para aquela miséria que o outro de repente está passando, um olho aberto para isso. Ele quer também que reconciliemos-nos com outros caso haja algo entre eu e alguém outro. Precisamos ter essa disposição também para a reconciliação. Nem sempre vai funcionar na prática porque a outra parte de repente não tem essa mesma disposição, não quer se reconciliar com você. Daí já não é mais responsabilidade sua. Sua responsabilidade é obedecer ao Senhor, amar a Ele, levar essa vida justa, demonstrar misericórdia, ter disposição a reconciliar-se com os outros. Isso resulta naturalmente em que você possa dar com a motivação correta, com a motivação agradável a Deus. Vamos nos estimular então uns aos outros a agirmos dessa maneira, correspondermos às nossas responsabilidades também quanto ao dar de uma forma bem prática, quanto à parte monetária, financeira, quanto ao nosso tempo, quanto a tudo que possuímos e somos. O Senhor espera isso e eu espero que a partir de agora você não pense mais numa coleta, numa doação, como um dízimo, como uma obrigação, mas que você realmente tenha compreendido que é algo que o Senhor espera de você de forma voluntária para o benefício do povo de Deus. Muito obrigado por terem ouvido e com isso terminamos essa
apresentação e desejamos ainda um bom Acampa Jovem 2022. Até lá, nos vemos em outro momento. Tchau, tchau.